Olá, em mais um episódio do podcast Pais com Rede. Hoje vou entregar-vos o 6º hábito dos 7 bons hábitos para um adolescente mais eficiente. E hoje então vou falar da questão do hábito de celebrar a diferença. E o que significa isto de celebrar a diferença? Pois bem, celebrar a diferença significa trabalhar em equipa, manter a nossa mente aberta, encontrar novas e melhores formas para fazermos as coisas. Muitas vezes nós fechamos-nos em nós e acabamos por não, ou até pensamos que aceitamos a diferença, mas na verdade não a celebramos. E hoje é esta a diferença que eu também quero focar-me contigo, de poder fazer essa reflexão em que aspectos da tua vida é que tu celebras a diferença, ok? Então vamos começar. Começar pela questão de celebrar a diferença significa criar sinergias, ou seja, criar aqui parcerias para obter melhores resultados. É olhar o outro como alguém que vai poder melhorar o meu resultado, a minha vida, e eu também, em simultâneo, conseguir entregar a minha própria diferença também ao outro. Podemos encontrar fantásticas relações sinergéticas na natureza, por exemplo, não sei se já viste, possivelmente já em algum documentário, por exemplo, o rinoceronte normalmente tem pássaros em cima dele a alimentarem-se, ou seja, ali há um trabalho, a própria diferença entre eles, né, do facto do pássaro estar em cima do corpo do rinoceronte para se alimentar, acaba por ajudar o rinoceronte a manter-se livre de parasitas, por exemplo. Por isso estás a ver aqui a questão desta sinergia nas diferenças. Por exemplo, também um grande acontecimento da natureza acontece com as árvores, com as sequoias, que são árvores que podem atingir mais de 100 metros e que elas vivem, situam-se muito próximas uma das outras e as próprias raízes interlaçam-se para tornar forte em relação ao vento, para haver aqui um trabalho de equipa das próprias, da diferença de cada uma delas. Por isso, como vês, não é algo que aconteça de forma espontânea, esta questão da celebração da diferença, mas sim um processo. Mas é um processo que vai favorecer o teu crescimento, o teu desenvolvimento pessoal e principalmente até os próprios resultados ao longo da tua vida. Podemos encontrar em relação aqui às diferenças, diferentes posições. Podemos encontrar pessoas que rejeitam a diferença, ou seja, eu sou melhor que os outros. Há outras pessoas que toleram a diferença, mas aqui o tolerar continuam a ver essa diferença como um impedimento e não como uma força. Acaba por ser eu por mim, tu por ti e está tudo bem. E por fim, este celebrar a diferença, que pede um bocadinho esta valorização das diferenças e olhar para as diferenças como vantagens, ok? Se nós pensarmos um bocadinho, e às vezes até não nos lembramos muito disto, mas em algum aspecto da nossa vida, características físicas, características psicológicas, todos nós, em algum campo da nossa vida, somos uma minoria. Só que nós não tomamos muito esta consciência, possivelmente se a tomássemos, reagiríamos diferentes em relação às diferenças dos outros e também se calhar até conseguíamos aceitar mais a nossa própria diferença e transformar essas diferenças em vantagens em relação aos outros. Por isso, aqui o convite é um bocadinho este pensar que eu não sou melhor do outro, eu sou diferente que o outro, tu também não és melhor que eu, és diferente de mim. Ou seja, juntos podemos ser melhores. E aqui é mesmo esta celebração, celebrar isto. Cada um de nós tem as suas características. Eu hoje também vou partilhar contigo um método que eu conheço e que entrego até nos processos de coaching, e não só, mas principalmente nos processos de coaching, um método que nos ajuda a perceber um bocadinho a nossa diferença, as nossas características mais presentes, as nossas zonas de conforto também, e também a reconhecer essa diferença no outro. O laser, assim de forma muito, muito rápida, ele foca-se em 4 tipos de padrões comportamentais diferentes, em 4 energias, se podemos chamar assim, em que cada uma delas tem uma cor e
nós através das cores conseguimos identificar-nos mais qual é aquela que está mais presente em nós e também qual é aquela que está menos presente. Então aqui de forma muito sucinta, aqui a energia laranja, o padrão comportamental laranja é um padrão de criatividade, de muita extroversão, ou seja, necessidade de experiências, de coisas novas, de estar com os outros, de comunicar, bastante criatividade. O padrão comportamental, a energia vermelha, é uma energia mais assertiva, em que funciona muito por objetivos, que a grande necessidade é de importância, de reconhecimento, de significância, ou seja, há aqui um foco muito presente nesta energia vermelha, alguém muito específico no seu discurso, nas suas ações e muito lógico também, muito lógico. A energia azul é alguém muito analítico, muito minucioso, muito organizado, que necessita desta mesma organização, dessas rotinas. As coisas têm que ter uma estrutura muito bem, muito complexa às vezes, até para eu poder me sentir seguro, pois a minha grande necessidade é de segurança e de conhecimento e de controle, ou seja, esta necessidade de eu controlar as coisas através desse conhecimento. Se eu souber das coisas com antecipação, eu consigo me sentir mais calmo, mais seguro. Por fim, o padrão comportamental verde, a energia verde, é uma energia mais do outro, em que há esta necessidade de ligação, de pertença, de sentir próximo da comunidade. Há uma preocupação muito com o outro, muito com o conjunto, muito com a comunidade e que de certa forma, se nós olharmos agora para estes 4 padrões comportamentais, para estas 4 energias, percebemos que são diferentes, mas no entanto, imagina trabalhar isto tudo em equipa, ou seja, o que é que nós ganhávamos, por exemplo, se celebrássemos a diferença de cada uma destas energias num trabalho de equipa. Alguém mais criativo, se calhar faz sentido e surge no início do projeto, no trazer novas ideias de fazer as coisas. Alguém mais objetivo, mais vermelho, que a nível de prazos cumpre e não falha, ou seja, é mais sucinto até na informação. Alguém mais azul, mais Excel, até eu costumo brincar um bocadinho com esta questão, que possivelmente num projeto é muito importante pela sua própria estrutura complexa, pela sua organização, que nos vai ajudar a colocar tudo aquilo que vai surgindo dentro do próprio processo, até na definição de tarefas e de datas, planeamento. E por fim, alguém muito verde que vai nos lembrar que, ok, isto é importante para quem? Temos que pensar muito no outro. Como como vocês podem ver, se celebrarmos estas diferenças a nível destes 4 tipos de padrões comportamentais, vamos perceber que vamos ter um processo muito mais rico do que só nos fecharmos num. Aliás, possivelmente se nos fecharmos só num padrão comportamental, o processo pode não ter até os mesmos resultados que terá se nós celebrarmos a diferença destas 4 energias. Por isso, aqui, muitas vezes, o grande obstáculo que nós encontramos a esta celebração da diferença é o estereótipo, ou seja, o encaixe nas coisas, e muitas vezes nós sentimos necessidade de encaixar dentro de um grupo, sentimos esta pertença, juntarmos as diferenças com gente com as mesmas diferenças que nós, mas depois esquecemos um bocadinho dos outros grupos que também têm diferentes coisas, e este estereótipo é um grande obstáculo a esta celebração. Então aqui, agora para terminar a entrega deste enorme hábito e fantástico hábito, podes-me perguntar, ok, então e como é que eu consigo alcançar esta sinergia, este plano de ação? Através de um plano de ação, é verdade, em que podemos começar por definir a questão, o problema, o desafio. Depois podemos começar por ouvir primeiro o outro, ouvir os outros, as diferentes opiniões, as diferentes formas de fazer. Depois também o terceiro passo de nós apresentarmos a nossa forma de fazer, a forma como para mim faz sentido. Depois há aqui um momento que eu acho que é muito fantástico e que tu, adolescente, podes começar desde na escola, até em relação na tua vida pessoal com o teu grupo de amigos, a criar este hábito do brainstorming, ou seja, da tempestade de ideias, da tempestade cerebral, onde tudo vem cá para fora, sem filtros, sem o certo, sem o errado, onde toda a gente partilha
aquilo que faz sentido para ele, e que através dessa celebração das diferenças depois pode encontrar a melhor forma de dar resposta a este desafio, a este problema, encontrando assim uma solução que surgiu desta celebração da diferença. Por isso, hoje era este o hábito, o sexto hábito que eu te queria deixar, que fará a diferença na tua vida de estudante, na tua vida pessoal, no teu crescimento, no teu desenvolvimento pessoal. E depois, quando tu celebras a diferença do outro, também consegues criar espaço para que o outro aceite a tua diferença. Isto às vezes é tão importante quando nós não nos sentimos a fazer parte de, e que muitas vezes optamos e fazemos esta escolha terrível, muitas vezes mesmo muito dolorosa, de escondermos a nossa diferença. Por isso, ao celebrar a diferença do outro, vais também começar a valorizar a tua própria diferença. Por isso, era hoje este o sexto hábito. Lembrar que podem continuar a ouvir-nos, e se ainda não subscreveste, convido então a subscrever o canal através aqui do logotipo, e para assim poderes aceder a novos episódios. E então, até para a semana, que trarei o sétimo